está fazendo por onde. Então, graças a Deus, o ano passado eu pude começar uma carreira de terapeuta, ajudar outras pessoas. É claro que quando a gente começa, nem sempre as nossas feridas estão totalmente curadas, né? Mas o importante é a gente ter o coração aberto, o coração cheio de amor, na missão que está à nossa frente, abraçar isso com muita seriedade, muita vontade de fazer o melhor, de se doar, né? Porque é uma doação muito grande, com muito carinho, muito amor. E pude acolher pessoas também que passaram um pouco pela situação de luto, sabe? Não um luto muito recente, mas eu tive atendimentos assim que pessoas que passaram por isso e graças ao amor e o envolvimento e a vontade de Deus, a gente pôde ser instrumento para auxílio nesse momento, né? E eu queria dizer também que não só o luto da perda da minha mãe, teve a luta da perda do meu pai, teve um sobrinho também que faleceu em 2016 com 37 anos, que foi muito doloroso para mim, porque, nossa, eu sofri como se eu fosse a mãe dele, porque é um sobrinho, né? Filho de uma irmã minha, então não foi fácil também. E tive também um cãozinho que eu fiquei 3 noites chorando depois que ele faleceu. E eu até falei que não queria mais ter cachorro em casa, porque não suportei a dor do que eu sofri, né? Porque é um ente querido muito forte para a gente. Mas eu também, doutor, eu sofri um luto que foi de uma situação que não tem nada a ver com morte, sabe? E eu gostaria de compartilhar com vocês. É que eu tenho um neto que foi criado aqui comigo, com a minha família, até os 7 anos de idade. A minha filha era mãe solteira, né? Morava com a gente. E esse neto era como se fosse um filho, né? Aquela alegria na casa. O meu filho mais caçula já estava com uns 15 anos quando ele nasceu, né? E a gente, nossa, recebeu essa bênção aí muito assim, feliz, muito alegre. E depois de 7 anos que ele estava com a gente, que todo mundo falava, neto que é criado com a avó, jamais vai sair da barra da saia da avó, né? E a gente compra essa ideia, né? Que é o pior, né? E aí, de repente, a minha filha começou um relacionamento quando ele tinha 7 anos e mudou-se daqui da minha cidade, foi para São Paulo. E nessa época, doutor, eu fiquei muito ruim. Nossa, foi muito difícil para mim, porque a gente via a casa e não tinha mais a alegria daquela criança, né? Então, eu lembro que na época eu fiz até passei por um tratamento psicoterapêutico e a psicóloga até inclusive comentou comigo, falou assim, mas Edna, você fica sofrendo, parece que morreu alguém, não morreu ninguém, não. Seu neto está ali na outra cidade, não sei o quê. Mas sabe aquela dor da perda, como se realmente essa pessoa tivesse partido? Então, eu sofri muito isso na pele, sabe? E realmente é um luto muito grande. Mas depois, é lógico que a gente vai, assim, abrandando o coração, aceitando, né? Que a gente está aqui com vivências importantes, mas que elas podem mudar, né? E a gente tem que saber aceitar, né, doutor Paulo? Mas eu só queria Uhum. compartilhar isso com vocês e gratidão aí pela oportunidade dessa noite, para nós podermos trocarmos as nossas experiências, né? Gratidão, doutor Obrigado. Paulo, gratidão a todos. Gratidão a você também pela generosa contribuição. Só queria dar um alô aqui para o pessoal, o Antônio, meu Boa sobrinho, noite, tudo bem? Antônio, tá lá em Pipa, no Rio Grande do Norte, tá morando lá. Isso aí. Citar aqui a Bel também, né? Bel, Boa noite, secretária, pessoal. e aí, Bel, Tudo bom? também compartilhou aqui comigo a perda da Chanel, né? Que Muito, ficava ali. nossa. Eu falei esses dias que
Vai fazer, esse ano fazem 10 anos que eu tô com o doutor. E eu cheguei, a Chanel já estava, né? E ela ficava o dia todo ali comigo. Então, nossa, eu chego e esses dias eu até escutei um latido, eu achei que era ela, saí lá fora, era uma cachorra. Falei, meu Deus, na hora eu chego, tá, Chanel, vem pra dentro. E era outra cachorrinha, uma marronzinha que apareceu lá no quarteirão de baixo. Então faz Sei. muita falta. Eu falo que a Chanel, ela era especial, assim, para todos os pacientes, para todo mundo que conheceu ela, ela era diferenciada, né? Uhum. Legal, obrigado pelo depoimento. Bel, citar também aqui a Cibele, Duldineia, Boa noite, doutor. Júnior, estão Boa aí noite a também. todos. Yeah. Oi, pode falar, Obrigada pela oportunidade. Duldineia, quer falar? Cibele, por favor, eu E, não ouvi, doutora, Cibele. boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar participando de um tema que, para mim, é um tema muito difícil, né? E uma oportunidade única estar aqui com vocês, né? Agradeço. Perdi meu pai há 14 anos, mas vivo esse luto ainda que me dói, que era meu companheiro, meu amigo. E é difícil, né, da gente seguir, mas ficaram os ensinamentos, né, o caminho do bem, e vamos seguindo. E perdi animais também, agora recente, gosto muito dos bichos. Perdi uma cachorrinha em novembro, outra agora há 20 dias também, com 14 anos, um gatinho, todos esses dias. Então, é um tema para mim que está sendo muito importante. Agradeço a todos pela oportunidade. Tá? Seria isso. Uhum. Muito obrigada. Tá muito sensível para você agora, né? Sim, doutor. Me faz falta. Igual a Bel comentou, o senhor comentou, é companheira do dia, né? Então eu acabo vendo, assim, eu tinha 7, foi indo, foi acabando, agora eu tô só com um gatinho e uma cachorra. Então é difícil. Mas é assim, é a vida. Mas tá bem. Obrigada a todos. Obrigado a você. Duldineia, quer comentar? Tá, o seu microfone está desligado. Dá um toquinho aí no microfone aí na tela. Você dá um toque na tela, ele vai aparecer e você clica nele. Aí, Aê! pode falar. Então, doutor, perdas a gente tem o tempo todo, né? Muitas perdas, perdas importantes, importantíssimas, né, para a gente, né? Tem 35 anos já que eu tô vivendo essas perdas. É amigos, é filha, é marido, e cada um tem uma forma de viver o luto, né? Eu me Uhum, faço de fortona de aguentar tudo que vem pela frente e também tenho que passar uma imagem boa, aguentar tudo que tem que passar, porque a gente também tem que cuidar dos outros que estão aqui. E não é fácil, não. O luto é uma coisa muito complicada, né? A gente não tem uma preparação para isso, né? Mas eu falo que se a gente tem pelo menos um socorro, como a gente tem, que no nosso caso, que é o senhor, né? A gente vai lá no consultório, o senhor nos atende com uma boa vontade, recepciona a gente tão bem, é uma coisa tão boa, que a gente acha que até conta os dias e as horas para poder chegar a hora de ir para lá, para o consultório. obrigado. Mas a gente
a gente vive os lutos, né? Eu não posso falar muito, porque eu já desabo, eu não consigo falar nada, e não é fácil, acho que para ninguém isso. Ninguém se prepara para isso. Mas nós vamos levando, vamos vivendo e a gente vai procurando, né, os apoios e tudo que a gente pode, a gente vai fazendo aqui para superar tudo isso. E vamos levando a vida, porque o tempo não volta, né? Não adianta, não tem o que fazer, não tem nada para fazer, o tempo não volta de jeito nenhum e a gente tem que viver tudo que a gente tem que viver agora. A gente tem que seguir em frente, a gente tem que ser forte e porque se a gente, eu não sei ainda. Já imaginou se essa amargura for viver com a gente até o último dia? O que seria da gente? A gente viver vamos viver mais 10 anos de amargura, é muito duro, né? Então a gente tem que superar e viver a vida e tocar para frente e procurar os apoios. A gente procura. Quando não, a gente está lá sentado lá no consultório do senhor e falando e expressando o que a gente está sentindo e Uhum. passando para o senhor umas coisas que nem tem necessidade de passar, né? Mas a gente pega como ponto de apoio. E Sim, graças a Deus que a gente tem tudo isso, a gente tem condições de ter esse apoio, essa força, né? Porque isso é uma força muito grande da gente saber que a gente tem aonde contar, né? Porque é muito complicado isso, a gente não poder falar nada, não poder pôr para fora, a gente fica sofrendo muito. E a gente podendo ter um apoio, a gente vai superando. E vamos vivendo, né, doutor? O senhor sabe sim, que faz muito tempo a gente estava sofrendo muito e aí a gente encontrou o senhor lá e o senhor foi e recepcionou tão bem a gente, tratou tão bem, foi tão bom. E hum, vamos, que né? bom, E eu não que vou falar bom. muito porque é uma questão de sufoco. A gente começa a desabar, começa a querer chorar e tudo, então deixa, vamos deixar que tem mais gente aí que está. É. Mas você sabe que o choro, eu costumo dizer isso, né? Eu percebo isso também. O choro, ele é ele é um remédio, né? Que o nosso corpo, nossa alma, a nossa mente produz, né? Quando a gente chora, às vezes é difícil, né? Você tá chorando. Mas vocês repararam que depois que você chora, você se sente mais aliviado? E eu vejo o choro como um remédio, sabe? É o que eu percebo, eu pergunto para as pessoas, todo mundo que eu pergunto concorda, né? Olha, depois que eu choro, parece que tira um peso, eu fico mais leve, eu me sinto bem, né? É um dos remédios, né? Que a gente tem dentro da gente e que a gente acessa nessas horas difíceis também, né? Eu acho assim que chorar, tudo bem, mas a gente viver essa amargura que é a dor das perdas é muito duro, porque a gente não encontra nada, você olha para lá, não tem nada, olha para cá, não tem nada, então a gente fica perdido. Você está à deriva, você está num barco que não tem por Mas onde. será que, desculpa, mas será que não é uma coisa assim da gente poder de- deixar essas pessoas que se foram, deixar que elas se vão, né? Parece que às vezes a gente fica querendo prender, né? Eu me É, lembro até uma vez uma paciente me colocou dessa maneira. Tinha três pessoas na família que tinham morrido, né? E aí a gente trabalhando isso, um determinado momento ela falou, doutor, parece que eu ando
arrastando esses 3 caixões, entende? É, E aí a gente começou a trabalhar por aí para ela se preparar para deixar essas pessoas que morreram, elas poderem seguir o caminho delas, né? uhum. E à medida que ela foi trabalhando isso, foi ficando mais leve, ela foi se apegando mais à vida, porque a vida está aqui, né? A vida continua, né? E parece que às vezes as pessoas não querem soltar, né? Que, claro, eu não estou tirando a razão dessas pessoas, né? Mas se ela puder soltar e deixar aí, vai ser melhor. Depois ela descobre que vai ser melhor. Na hora ela acha que não, mas depois descobre que vai ser melhor, né? A Cibele levantou a mão e acho que a doutora Aniele também, né? Sim, as duas levantaram a mão. Eu Vocês estava podem esperando falar. a do Diné terminar de falar para falar exatamente. po- Podem falar. Fiquem à vontade. Só liga o microfone. Foi sem querer, desculpa. Foi sem querer. Eu levantei para fazer um comentário, né? Que todas essas os relatos, né? Eles nos remetem, assim, claro, a uma dor bastante profunda, que é individual e não tem tempo para acabar. Cada um tem que se respeitar, tem que entender o seu momento e vivenciar o seu luto da maneira como sentir que traz acalento e conforto. E uma coisa que eu aprendi com as minhas vivências de luto e depois estudando o luto, né, é que a coisa mais importante que tem a ser feita em relação a essa situação é primeiro a gente entender que invariavelmente, inevitavelmente, a gente vai passar por ela. Que é a única coisa que a gente sabe que é certa, né? E não tem como se preparar. A gente não se prepara para as perdas, até porque está inerente. Alguém falou aí a questão do DNA, eu achei muito interessante. Realmente está no nosso DNA a questão da sobrevivência e ter a vida como o nosso bem mais precioso. Por isso a gente nunca vai estar preparado para perdas e nem para a morte, para a nossa própria, né? Nós temos um instinto de sobrevivência muito intenso, muito grande, em nível de DNA mesmo. Mas algumas coisas que as minhas vivências me trouxeram e que viver com pessoas que estão enlutadas todos os dias, porque esse é o meu trabalho, né? Parte do meu período, esse é o meu trabalho, me trouxe a experiência do seguinte: quando a gente consegue honrar aquela vida com a nossa companhia, com a nossa dedicação, eliminar os sentimentos que ficaram, de repente, de desavenças, de mágoa e de falta, né? E elaborar o perdão, primeiro para si mesmo, tirar a culpa, que alguém citou também a questão da culpa, né? Por aquela vida e tudo mais, mas se permitir elaborar aquela culpa, eliminar aquela culpa, elaborar o auto-perdão e depois tentar fazer isso com as outras situações de convivência com esse ente querido, né, que faleceu, isso alivia bastante. E no dia a dia, se permitir sentir, não se cobrar, eu estou chorando de novo, alguém vai falar, alguém vai cobrar que eu esteja bem, alguém vai cobrar que eu reaja. Se permita sentir. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que está num processo de luto, mas que sente que está feliz por algum outro motivo e às vezes não se deixa sentir aquele sentimento porque está vivenciando um luto curto ainda, um luto agudo e não se permite estar feliz naquele momento pela perda. Isso não existe. A gente não tem que se deixar levar pelas convenções. A gente tem que permitir extravasar do peito, do coração, o sentimento que a gente está tendo naquele momento. Claro, com respeito, honrando a pessoa, né, que nós perdemos, mas entendendo que não tem tempo, né, doutor Paulo, para o luto. Existe uma convenção que a gente sabe, né, nos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, até tanto tempo a gente considera normal a pessoa estar triste, mas eu entendo que isso é um sistema de defesa para a própria pessoa,
não ser taxada com um diagnóstico de humor deprimido ou com alguma questão nesse sentido, para que seja permitido a ela vivenciar aquela perda. Né? Então, eu até vejo como algo positivo, mas que não tem que ser taxativo. Ah, passou daquele período, então agora ela é deprimida. Não, ela está só vivenciando o luto e está elaborando isso. E todo mundo precisa se dar o direito de sentir, se dar o direito de vivenciar. Mas, claro, todos os dias tentando elaborar, né? Alguns mecanismos que, para mim, foram positivos e que, se servir para as pessoas, eu acho que talvez seja uma contribuição interessante, é sempre lembrar o que aquela pessoa deixou de marca em mim. O que aquela pessoa me trouxe de ensinamento ao longo da vida toda dela. Todos os processos que nós passamos juntos, qual foi a mensagem que ela me deixou, que incrementou em mim de aprendizado. Então, ela continua viva com esses ensinamentos que eu tive, com essas oportunidades que eu tive. Trabalhar a gratidão é outra coisa que ajuda bastante. Por quê? Porque eu passei a agradecer o período que eu tive junto com essas pessoas de convivência. E não só sofrer pela perda, mas enaltecer o período todo que eu tive de convivência e de aprendizado com elas. Isso me ajuda bastante. Né? Fazer o que eu podia dentro das minhas limitações, dentro daquilo que estava no meu alcance, o que eu podia para que aquela pessoa se sentisse bem e confortável num processo de adoecimento. Me dedicar, né? Nem que fosse só com uma palavra, nem que fosse só com uma escuta, dar atenção, ter paciência. Isso é muito. Isso é muito. Eu convivo todos os dias com o estresse do cuidador. Uma pessoa que está cuidando de uma pessoa adoecida há 6 meses, 1 ano, ela está extremamente cansada, porque é uma dedicação muito grande. Só isso já é algo de ser reverenciado, de autorreverenciado, de olhar para si e falar assim, olha como eu dediquei tempo da minha vida para cuidar dessa pessoa e agora, né, infelizmente ela faleceu, mas eu pude oferecer para ela conforto, carinho, higiene, coisas básicas que sem aquele cuidado não seriam possíveis. Então, mudar um pouquinho a visão, olhar para tudo o que aconteceu, talvez com essa espírito de gratidão e de reconhecimento de todo o aprendizado, mesmo que tenham sido vivências difíceis. Às vezes as convivências são difíceis. Ainda assim, a gente tem aprendizado, né? Então, essas são situações que me trouxeram, assim, bastante acalento. E no último, o meu último familiar que eu perdi foi meu pai, e ele tinha insuficiência cardíaca grave e tal, ele estava há 1 mês já com muita falta de ar em casa e não queria ser internado porque ele já sabia, pelo problema cardíaco que ele tinha, que ele não tinha o que mais fazer, indicação de tratamento que revertesse aquilo. E aí nós combinamos, né, eu sempre conversei muito com ele, a gente sempre estabeleceu o que era importante para ele, para que fosse cumprido, para que fosse levado, né, para a internação caso acontecesse e tal. No momento em que ele decidiu ser internado, eu perguntei para ele tudo de novo, eu refiz essas diretivas com ele, e eu me sinto muito privilegiada de poder ter deliberado, como filha e como médica, para os médicos assistentes dele, o que ele iria receber no fim de vida. Então, ele pôde ficar num quarto, na companhia nossa e da minha mãe, com visitas liberadas. Ele não foi entubado, ele não foi reanimado, ele não recebeu nenhum medicamento, só o medicamento para conter o sintoma e ele ficar confortável. Então, todas as perdas que eu tive antes me trouxeram uma bagagem para que eu chegasse nesse ponto e oferecesse para ele esse cuidado, esse carinho e essa qualidade de fim de vida. Então, a reflexão que eu faço hoje é essa: dói a perda? Claro. Eu sinto muita falta dele, tem dias que eu me pego chorando, porque eu sinto a presença dele aqui em alguns momentos em que parece que ele está me dando um conselho, né? Mas eu também fico feliz pelo tempo que a gente esteve junto e pela qualidade que eu pude oferecer para ele. Então, é a gente olhar nas pequenas coisas, o que eu pude fazer, o quanto eu pude colaborar para a qualidade de fim de vida daquela pessoa, daquele animalzinho, né, doutor Paulo? Eu acompanhei um pedacinho dessa história, o senhor estava aflito com o exame, né, da Chanel no dia da nossa consulta. O que a gente pôde oferecer, né, dentro do que a gente tem de arsenal terapêutico, dentro do que a gente tem
de cuidados, de convivência, de carinho, tudo, para que essa pessoa tenha um fim de vida digno, um fim de vida com qualidade. Isso tem que ser reverenciado, a gente tem que reconhecer. É isso. Ok, obrigado. Acho que a Bel quer falar, né, Bel? Não, isso que a doutora Aniele falou, eu acho muito importante. Essa questão do perdão. Eu tenho uma conhecida que ela perdeu o esposo numa situação muito chata, assim, até infelizmente de traição, e ela sempre falou: "Não, mas eu perdoei". E aí, só que ela não vivia assim a vida dela, ela não conseguia refazer a história dela de vida, nem com os filhos, nem com uma dor, né? E aí um dia ela teve uma conversa com um terapeuta, e que também, eu acho que ele, se eu não me engano, ele é de alguma igreja, eu não sei direito a história, mas eu sei que ela falou que ele mostrou isso para ela, que ela estava segurando, que ele via ela segurando a mão do marido, sabe? Tipo, como se fosse num caixão mesmo, um peso que não era dela, né? Que ela tinha que perdoar essa pessoa e se perdoar por ter carregado tanto esse luto por tantos anos, e que ela não tinha culpa do que tinha acontecido, porque às vezes a pessoa ela carregava para si uma culpa que não era dela e que trouxe para ela uma estagnação, assim, ela não vivia por conta desse luto, né? Fez ela um sofrimento, foi muito grande, mas ela falava da boca, não, eu perdoei. E no final ela pegava e não tinha perdoado. E aí, quando ela entendeu isso, que ela conseguiu fazer essa liberação, ela falou: eu sou outra pessoa. Hoje eu consigo viver, e é muito importante isso. Eu também tive a perca do meu esposo há 11 anos, fez 11 anos a semana passada, e a gente sempre traz essa, na data, o dia. Só que é algo que a doutora também falou. Eu sou muito grata pelo esposo que eu tive, pelo pai que ele foi, e pelo tempo que a gente viveu, sofri, porque também foi uma morte repentina, mas essa questão do perdão é muito importante, porque senão a gente carrega algo que não é nosso e que não traz coisas boas, né? Traz um peso, uma dor, traz até doenças, infelizmente, né? Que tem pessoas que falam que realmente se entregam a doenças e o corpo fica doente por conta disso, né? Dessa dor, desse luto, dessa decepção, muitas vezes, que acaba se tornando as pessoas parece que elas trazem o luto como uma decepção e uma incapacidade que cria na pessoa: eu fui incapaz de fazer algo, isso é muito ruim. Então, que a gente tenha essa gratidão, libere o perdão, faça terapia. O doutor Paulo está aí para isso, viu, gente? Que nos ajuda a colocar para fora, a, a suavizar a dor, né? E, essa dor, uma hora ela é curada, se torna uma saudade bonita e uma gratidão sempre imensa por ter vivido aquilo e saber que a gente fez o que nós poderíamos ter feito por aquela pessoa ou por um animal, como eu fiz muitas vezes para a Chanel, de pegar no colo, dar banho, estar junto. É isso. Obrigado, Bel. Hum. Tem o O pastor Antônio também está Lúcio, com a mão levantada e o Lúcio é, também. pastor Lúcio e Antônio estão querendo falar. Fiquem à vontade. Pode falar, Antônio, ele estava com a mão levantada um pouquinho antes, acho. Ligar o microfone, Antônio. Boa noite. Olá, boa noite. A história que eu tenho para contar, imagine a narrativa que uma mãe se despede precocemente da vida em família com 3 filhos, um de 7, um de 5 e um de 3. E nessa despedida, que foi repentina também, né? Temos um personagem principal, que é uma pessoa que já exercia a terapia e tentou essas 3 crianças e contou a morte da mãe deles da maneira mais natural possível, né? Então, minha reflexão que fica hoje da importância da gente processar o luto, né? Não só pensar no seu próprio luto, mas ver todo o aspecto, né? Porque a história que eu tô contando
é da minha mãe, que é a irmã do meu tio Paulo, que desde sempre esteve muito presente nas nossas vidas em memória e muito querida. E a reflexão que eu deixo é como o luto tem diversos aspectos, né? Cada um vivencia de uma forma. Eu, como criança, 3 anos, não processei aquela perda, né? Mas graças a